E este não seria um curso de Gabriela Albuquerque se eu não falasse de CNV, não é mesmo? Para quem não sabe do que eu tô falando da comunicação não violenta. Já tem alguns anos que eu tenho um vínculo com esse tema nas minhas formações, nas minhas atividades. Sou uma estudante de comunicação não violenta, tento ser uma praticante na medida do possível, porque às vezes não é fácil mesmo. Mas basicamente é uma prática de exploração de formas compassivas de comunicação embasadas na empatia, no respeito e na clareza. É uma perspectiva de prática de comunicação que tem inúmeros benefícios relatados por muitas pessoas, né? Tem estudos que também apontam o potencial da CNV na mediação de conflitos, nas instituições e tudo mais, e eu não consigo desvincular isso da própria questão de saúde mental, na medida em que nossa saúde ela é estruturada de forma biopsicossocial, nós temos que dar uma atenção para o social também, e a CNV é muito pedagógica nesse processo, tanto de autoconhecimento quanto de desenvolvimento das minhas relações mais próximas, na minha família, no meu trabalho e até mesmo na minha comunidade mais ampla, né, na relação que eu quero construir de uma maneira pautada, sim, em limites, valores sólidos, porém não nos colocando numa posição de passividade e nem de violência. Então, a comunicação não violenta traz um convite ao autoconhecimento e ao cuidado das relações de uma maneira colaborativa, respeitosa, curiosa e muito assertiva também. Quando estamos ansiosos, frequentemente comunicamos de uma forma mais reativa, criticando, nos defendendo ou nos fechando para a comunicação com os outros. A CNV oferece um caminho diferente, então eu também trago ela aqui como uma prática de apoio, de suporte, né? Não é uma terapia em si, não é uma forma de você se tratar na questão mais clínica, porém a CNV ela vem sim com essa perspectiva de ganho de qualidade de vida, de aprendizagem acerca das nossas emoções, ao lançar também um olhar diferente para a forma que eu me posiciono no mundo, a forma que eu lido com a ansiedade dos outros também, né? Como que eu me relaciono com essa ansiedade que é do outro, com a minha. Então, ela vem nesse sentido como uma prática de colaboração muito interessante. O Marshall Rosenberg, que desenvolveu a comunicação não violenta, ele era um psicólogo clínico inicialmente, e o que chamava a atenção dele também no seu atendimento, na sua prática, era que não necessariamente ele via a questão da patologização dos seus pacientes, né? Não necessariamente ele via ali a questão do adoecimento mental, mas ele via o impacto que os problemas e as dificuldades de comunicação e a violência que permeia muitas das relações acabava tendo na saúde mental, no desenvolvimento aí sim de sintomas que a gente pode entender como característicos de uma ansiedade que está mais desregulada, né, que pode se caracterizar como um transtorno de ansiedade, como uma fobia social, como uma depressão, enfim. Então, o Marshall Rosenberg vai direcionar a sua carreira de uma maneira diferente, ele passa a atuar muito mais como um mediador, né, como um educador, no sentido dessa perspectiva diferente que ele traz de CNV, que na verdade não é tão diferente assim do que a gente já tem na história da humanidade, é que ele sistematizou de uma forma que é bastante interessante. Eu não vou me deter muito aqui, né, esse não é um curso de CNV, eu tenho curso de CNV se você tiver interesse, não tiver feito ainda, mas eu acho importante trazer esse background para entender por que eu estou trazendo a CNV aqui. Então nós temos que dar uma atenção para os nossos conflitos e para as nossas relações. Quando exploramos formas de dialogar baseadas em empatia, compaixão e assertividade, trabalhamos com as nossas inseguranças e rompemos ciclos de ansiedade social. Muito da nossa ansiedade, quando a gente está falando de eventos sociais, está relacionada com a forma como eu lido com os conflitos. Tem algumas pessoas que fogem de conflitos, eu me identifico com isso, por muito tempo eu fugia, eu tinha pavor de conflitos, eu ficava extremamente ansiosa de dizer que algo não estava me fazendo bem, que eu não queria fazer algo, que eu pensava de forma diferente em alguma situação, para não ter um embate, eu acabava dizendo sim para coisas que eu não queria concordar, e tem outras pessoas que também acabam tendo uma reatividade no sentido mais
agressivo de se fechar, né? Então, não importa o que você diga, eu vou bater de frente, eu preciso ter essa energia muito mais violenta, porque eu aprendi também que é assim que eu vou ser respeitada de alguma forma. E quando nós partirmos para um entendimento mais aprofundado sobre os conflitos, a gente vê que esses polos, nenhum deles é muito positivo, né? Tanto eu sempre partir para o ataque quanto eu tentar me esquivar, acaba aumentando a ansiedade, né? Então, conversas difíceis e conflitos podem, nessa perspectiva, se tornar uma oportunidade de crescimento. Então, pense em várias situações, várias conversas significativas que você teve na sua vida, que foram desafios, mas que trouxeram ganhos muito importantes para a qualidade das relações, ou para o seu autoconhecimento, ou para a resolução criativa de um problema. Para uns minutinhos para pensar sobre isso. A comunicação não violenta, ela tenta trazer esse olhar mais positivo sobre o que a gente pode extrair dos conflitos para esse crescimento humano, para esse contato mais sincero, mais direto, porque conforme a gente vai entendendo mais da nossa forma de comunicação, nós nos estruturamos em um mundo que perpassa muito a questão do poder, a questão da manipulação, e por muito tempo se dizia que isso era o estado natural do que significa ser humano. E onde que isso nos levou? Nos levou para ansiedade e ultra adoecimento da nossa sociedade, e as pessoas se sentindo sufocadas e isoladas. Então, vamos olhar um pouquinho para essas relações de uma forma diferente e tentar entender como que as nossas necessidades, os nossos sentimentos perpassam esses processos. Então, a CNV, de uma forma muito resumida, ela se estrutura em 4 pilares ou momentos desse processo, em que eu vou observar a realidade, eu vou observar as situações, separando aquilo que é o meu julgamento, minha avaliação, meu preconceito, o que são juízos de valor, e vou tentar me aproximar mais de uma leitura, não digo neutra, porque atingir uma neutralidade mesmo é uma coisa muito, muito difícil, porque nós somos seres enviesados, né? Mas a gente pode observar de uma forma menos poluída por todo esse conteúdo que nós trazemos. Lembra das lentes, né, que a gente comentou? A CNV nos convida a olhar para aquele conteúdo que se passa na minha cabeça, que não necessariamente tem relação com os fatos em si, mas sim é algo interno meu, é algo que está ali na minha gavetinha, que me dá um gatilho, que vem de ideias que me foram colocadas, ou que eu tenho de percepções sobre uma situação. A cena pode ser a mesma, mas a gente pode ter diferentes percepções. Eu vou trazer exemplos, tá bom? Por enquanto pode estar meio abstrato. Eu vou trazer pequenos exemplos sobre isso. Outro pilar são as necessidades humanas, então o nosso comportamento, eu já comentei um pouquinho sobre isso, os nossos sentimentos, aqui esses 2 pilares eles estão muito conectados, eles vêm muito junto nessa chavezinha, porque nós temos necessidades básicas que vão motivar de alguma forma o nosso comportamento, motivar o surgimento das nossas emoções, e nós precisamos aprender a dar atenção para isso, porque também a gente passa por um processo muito violento de supressão dessas necessidades, e quando a gente não consegue olhar para elas, aí também a gente tem sentimentos de angústia, sentimentos de ansiedade, sentimentos de medo que a gente não sabe explicar exatamente do que é, e quando passamos a entender mais que o que eu estou buscando é segurança numa relação, que é tranquilidade, que é a minha autopreservação também, essas necessidades, elas vão ser fundamentais também para estipular a minha nova relação com a ansiedade que a gente está tentando construir aqui. E o quarto pilar que a gente tem aqui são os pedidos e as estratégias, né, de certa forma, que sempre vem junto, que são ações práticas, ações que eu posso pensar para me ajudar a suprir as necessidades minhas e do outro, né, numa forma mais equilibrada, né, então que a gente consiga comunicar aquilo que eu acredito que o outro pode fazer que vai me fazer bem, aceitar se ele se negar também, porque ele também vai estar cuidando das suas necessidades, mas aprender a dialogar sobre isso e chegar num ponto em que a gente consiga acolher esses processos de uma forma mais humanizada. Então, para citar brevemente alguns dos sentimentos que a gente tem
quando as nossas necessidades são atendidas de uma forma satisfatória, são aqueles sentimentos mais gostosinhos, né? Eu me sinto feliz, eu me sinto motivada, eu me sinto alegre, confiante, satisfeita, conectada, tranquila. Então, esses sentimentos que inflam mais aquele nosso balãozinho verde lá, né? Fazendo um paralelo com a teoria do Gilbert, eles surgem principalmente quando as nossas necessidades mais básicas estão sendo supridas de uma forma bacana, né? Então, eu me sinto relaxada quando eu sinto que eu estou num espaço seguro, né? Em que eu não estou ali com o meu sistema de ameaça inflado. Já os sentimentos que surgem quando as nossas necessidades não são atendidas de uma forma adequada, são justamente esses mais desconfortáveis. Eu tento evitar o uso do termo sentimento negativo, porque isso pode parecer que a gente tem que evitar esses sentimentos a todo custo, e não é isso, né? Esses sentimentos, eles comunicam que alguma necessidade nossa precisa de atenção. Quando essa necessidade não está sendo suprida, eu vou sentir raiva, eu vou ficar triste, eu vou me sentir distraída, eu vou me sentir estressada, com fome, chateada, né? Então, aqui eu tenho algumas das necessidades que são trabalhadas na CNV, só algumas delas, né? Porque a gente pode ampliar mais essa lista. Nutrição, luto, conexão, realização, respeito, clareza, espaço, compromisso, humor, desafio, celebração, espaço das 2 vezes, descanso, segurança, né? Então, vamos pensar que a ansiedade, ela se baseia muito nessa questão da segurança, por exemplo, né? Então, isso aqui acaba sendo um ponto-chave. O cuidado da nossa necessidade de segurança acaba sendo chave para indicar se eu vou ter um alto grau de ansiedade, um transtorno de ansiedade ou não. Assim como o meu próprio sentido de conexão com as pessoas, quando a gente pensa na ansiedade social, né, mais especificamente. Então, se eu estou num estado de muita ansiedade, pode ser que realmente alguma necessidade básica minha não está sendo suprida de uma forma adequada. E aí, é importante ter essa leitura da CNV também nas nossas relações, porque se o outro está ansioso, se o outro parece reativo, também eu posso ter uma leitura de que tem alguma necessidade ali que está precisando falar e se expressar, que está vindo através de uma emoção, e talvez o outro não está sabendo comunicar o que ele precisa, né? De que maneira a gente pode ajudar essa pessoa a suprir essa necessidade. Eu vou pensar aqui no exemplo da minha filha, né, que estava num processo de adaptação num novo espaço escolar, né? A escola dela teve uma mudança de estrutura física que está sendo bem importante, tem mudança com as professoras, né, num novo ano escolar e tudo mais. Então, eu vejo que em alguns momentos, hoje eu vi isso, né, eu vi ela ansiosa com a hora de ir para a escola, né, antecipando uma preocupação, né, de ir para esse ambiente que ela ainda não está se sentindo plenamente segura, né? Então, a necessidade dela de segurança, de previsibilidade, né? Tem crianças que são da outra unidade que ela ainda não tem uma amizade, né? Então, tem várias necessidades ali que podem estar precisando desse cuidado, e a ansiedade dela pode estar sendo muito em função disso, porque como essas necessidades elas ainda estão nesse processo de adaptação, né, dela conhecer esse novo espaço, conhecer essas pessoas que fazem parte da rotina dela, é natural que ela fique um pouco mais ansiosa. O que eu posso oferecer? Eu posso oferecer meu apoio, eu vou explicando para ela a questão dessa nova rotina que a gente tem aqui em casa, como que é conhecer novas pessoas, vou dar esse espaço de escuta, e aí a gente vai vendo essa ansiedade baixar. Eu espero, né, que a gente consiga, né, mas já estou vendo uma melhora significativa nisso. Até que venha um outro desafio, né, quem é mãe sempre vai ter esses desafios, né, quem é filho também, enfim, os diversos papéis que a gente vai desempenhando ao longo da vida vão se transformando, mas eu tendo esse olhar de que tem necessidades importantes que geram sentimentos que precisam ser escutados, eu vou também desenvolvendo um olhar diferente para minha ansiedade, para minha forma de acolher e me relacionar com os outros. E por que isso é importante também, né? O Marshall Rosenberg, eu vou deixar aqui a dica do livro dele, que é incrível, que é fantástico. Ele diz que quando expressamos as nossas necessidades indiretamente, através do uso de avaliações, interpretações e imagens, é provável que os outros escutem nisso uma crítica. O que a gente faz quando a gente é criticado? Quando as pessoas ouvem qualquer coisa que soe como uma crítica, como um ataque, elas tendem a investir a sua energia na autodefesa ou no contra-ataque.
E aí, o tal do diálogo vai pro beleléu, porque a gente fica nessa dinâmica de ataque e defesa, né? E não é isso que é o mais interessante em muitas das situações que nós temos. O que a CNV propõe é que eu passe a atuar menos nesse modo reativo e mais de uma forma responsiva às situações. Por que eu boto sempre essa ilustração desse triângulozinho sendo montado? Que realmente é um quebra-cabeça em que eu não vou simplesmente reagir de qualquer forma e explodir, né? Bateu, levou, né? Eu vou responder a uma situação, colocando aquilo que é importante para mim, entendendo que sentimentos estão vivos ali, o que está acontecendo. Então é um processo um pouco mais demorado às vezes, mas que vale a pena. Porque aí sim eu tenho mais resolutividade daquilo que eu preciso trabalhar. Então vamos pensar aqui nos exemplos, né? Para não ficar uma coisa abstrata demais, caso você não conheça a CNV. Eu vou deixar material de suporte e tudo mais, mas vamos para alguns exemplos básicos. Acordei ansiosa, fiz confusão na hora de entregar alguns pedidos no trabalho. Todo mundo já passou por algum dia que a ansiedade te atrapalhou, né? Que você acabou fazendo coisas que deram resultados negativos para você no trabalho e tudo mais. O que eu posso pensar numa forma de comunicação interna reativa? Eu sou um desastre, eu não faço nada direito, eu não tenho controle sobre mim mesma. Eu entro num ciclo de autocrítica. O que a comunicação não violenta pode trazer como uma forma de comunicação interna? E aí se relaciona com a perspectiva da prática da autocompaixão também que eu trago aqui no curso para vocês. Quando eu percebo meu coração acelerado e pensamentos em loop, aqui eu tenho uma observação, meio ruim de escrever com o mouse, mas seria uma observação, eu reconheço que estou me sentindo ansioso. Então eu dou um nome para aquilo que eu estou vivenciando, eu reconheço ali um sentimento. Isso acontece porque eu preciso de segurança e previsibilidade. Posso me oferecer compreensão e fazer uma pausa para respirar, tentar encontrar espaço para fazer algo que eu gosto, cuidar de mim de alguma maneira. Aqui eu tenho um pedido interno, uma estratégia que eu vou desenvolver para tentar cuidar mais dessa minha segurança e previsibilidade, para que eu consiga encontrar o meu centro de novo e amanhã, né, partir para o meu trabalho de uma forma menos dominada por essa ansiedade, né, que eu consiga nomear e fazer todo o processo que eu tenho proposto aqui ao longo da formação. Vamos pensar agora em CNV na perspectiva dos relacionamentos, né? Vamos pensar que nesse mesmo dia eu tive um dia difícil, toda atrapalhada no trabalho, entreguei as coisas errado e tudo mais. Aí, ao encontrar o meu namorado, ele permaneceu rolando o feed de uma rede social no celular, vendo videozinho de coisa que eu achei que era uma maior bobajada, enquanto eu tentava conversar sobre o meu dia. E o que isso gera em mim, né? O que eu poderia ter como uma comunicação reativa nessa hora, né? Eu tô ali, por que não larga esse celular? Então eu estouro. Você nunca me ouve, sempre tá no celular quando eu tento falar dos meus problemas, quando eu tô tentando conversar contigo, você não se importa comigo, você só pensa em você mesmo, seu egoísta, fica aí olhando essas bobajadas. Então vejam que aqui eu coloco uma coisa bem de ataque, né? Eu coloco rótulos, eu digo que você é egoísta, eu digo que você não me ouve, não se importa, né? Então vem uma série de avaliações quando o centro da questão é o meu sentimento, a minha necessidade de conversar, de ser olhada, de ser vista, de nutrir essa relação de alguma forma. Então, o que a gente pode trazer como uma perspectiva de CNV nessa hora, né? Quando eu estou falando sobre algo importante, eu vejo você no celular, eu me sinto ansiosa, eu me sinto irritada, porque eu preciso agora de atenção e conexão. Eu não tive um dia legal. Você poderia agora guardar o celular durante a nossa conversa. Então, aqui eu trago observação, eu trago sentimento, eu trago necessidade, eu trago pedido. Não precisa... A ideia não é que eu finja uma calma, que eu finja uma paz, né? Que eu fale mansinho. Não é sobre isso. Mas que eu diga, olha só, né? Eu não estou bem, eu quero conversar. Eu preciso conversar contigo agora e eu gostaria que você parasse de usar o celular enquanto a gente conversa. Porque isso é importante para mim. Então vejam que eu não trago um ataque direto, mas eu comunico que eu não estou gostando dessa situação e faço um pedido muito claro, muito objetivo. Enquanto a gente está mantendo essa conversa, pode guardar o celular um pouquinho, né? E aí eu também não vou fazer juízo de valor se ele tá vendo coisa que é importante ou não. Daqui a pouco para mim pode ser uma bobagem, para ele é uma coisa super interessante, mas não vem aquela carga, né? Aquela carga de julgamento, de moralização. Eu volto o fluxo da conversa para aquilo que eu estou precisando naquela hora.
para aquilo que é importante para mim. E pode ser que o outro diga, olha, agora eu não estou com cabeça, né? Vamos jantar primeiro e depois a gente conversa? Porque também pode ser que realmente ali ele não está disponível para me escutar com a atenção que ele gostaria. Mas que a gente dê um início para essa conversa fluir. Então, se ele precisa de um tempo, de um espaço, eu preciso comer e aí eu vou estar ali na hora da janta, a gente conversa, a gente se comunica. Então, esse é um processo diferente, em que a gente pauta a nossa relação com mais objetividade, com mais clareza, com mais paciência. E a gente abandona esse jogo de ataque, contra-ataque, defesa, que acaba tornando as relações muito mais difíceis e acaba sendo um terreno fértil para a ansiedade nos dominar também. O foco é criar conexões para que diálogos reais possam fluir. Sejam diálogos internos, sejam diálogos com as pessoas que estão à minha volta.